Bora começar mais uma edição aqui do Expresso Notícia Nacional. Eu vou falar uma coisa pra você. A situação tá tão complicada para pro Xandão, né? Mas tá tão complicada pro Xandão que o último recurso deles agora foi essa denúncia da Procuradoria-Geral da República para a qualquer momento prender o capitão. Então, nessa tentativa doida deles segurarem com todas as forças o poder, eles inventaram então essa história aí dessa denúncia na PGR, esse negócio do golpe, essa coisa toda. Só que tem uma coisa, minha gente. Quem sabe, quem conhece a fundo a estrutura do poder, quem já passou por lá, como o ministro Marco Aurélio Mello, que em uma entrevista agora há pouco trouxe uma informação bomba. Eu vou repetir para você. Uma informação bomba que vale a pena você conferir comigo aqui no Expresso Notícia Nacional. Vou tomar meu cafezinho aqui, que inclusive está caríssimo, né? Você sabe disso. Presta atenção nessa informação aqui, que essa fala do Marco Aurélio Mello, inclusive vocês sabem que o Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do Supremo, primo do Fernando Collor de Mello, que conhece a fundo as entranhas obscuras da Suprema Corte. Veja o que ele disse, eu vou trazer para você. Vamos lá? Saúde aí. Presta bem atenção. Já vai dando seu like aqui, que ele é muito importante, tá? Comentando, compartilhando. Primeiro que você ajuda o canal, segundo que você continua recebendo aqui os nossos conteúdos. Em meio a um cenário político turbulentíssimo, preste bem atenção que eu apurei aqui, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, gente, por um acaso eu encontrei uma entrevista dele na internet e essa entrevista ainda não está repercutindo. Ainda. Porque é uma entrevista recente e é gravíssimo o que o Marco Aurélio Mello traz de alguém que conviveu com as entranhas, repito, da Suprema Corte Brasileira. Ele disse o seguinte: a ação do ministro Xandão e a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro nada mais é do que uma tentativa desesperada, sim senhor, uma tentativa desesperada para poder mudar os rumos do seu próprio destino, que são duas questões importantes. A primeira delas, cadeia, tá? E a segunda, no mínimo, ser empichado no Congresso Nacional e também empichado, julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos e será tratado como criminoso aquele que comete crime, por exemplo, contra as questões de direitos humanos. Marco Aurélio Mello, diante dessa situação, ele faz questionamentos sobre a competência do Supremo Tribunal, que inclusive isso pode ser um argumento fortíssimo para os congressistas empicharem esse camarada. Mello levantou dúvidas sobre a competência da corte para julgar casos envolvendo cidadãos comuns, como presos em decorrência ao ato do dia 8 de janeiro, e enfatizou que esses processos eles deveriam ser transitados nas primeiras instâncias, cada qual no seu estado, cada cidadão respondendo por o seu crime, cabendo o ônus de quem acusa provar cada uma dessas pessoas aquilo que elas cometeram. Não promover um condenaço em massa, não promover um julgamento em massa, não pegar um caso
colocar mais de 1.000 pessoas nesse processo, cerceá-los do seu direito de defesa. Primeiro, que não é competência da corte julgar essas pessoas comuns lá na última instância. E isso pode custar, inclusive, a liberdade do Alexandre de Moraes, por exemplo, de sair do Brasil, podendo ser preso em qualquer país que tenha acordos com a Organização Internacional de Direitos Humanos. Bom, o ativismo judiciário, pela vista do Marco Aurélio Mello, também é uma informação gravíssima que eu quero trazer para você e que ele diz assim, ó. O Marco Aurélio Mello, que integrou a Suprema Corte por 30 anos, tem se mostrado crítico ao que considera um ativismo exacerbado por parte de alguns ministros da Corte. Em entrevista, por exemplo, à revista Oeste, ele afirmou que o tribunal possui funções claras definidas pela Constituição e nada mais. Essa declaração repete, por exemplo, sua repercussão com a expansão das competências da Suprema Corte, além do que está constitucionalmente estabelecido, não podendo de maneira nenhuma criar artifícios paralelos para promover, entre aspas, justiça própria. Além disso, Marco Aurélio Mello, preste bem atenção, gente, defendeu a concessão de anistia aos presos políticos do dia 8 de janeiro de 2023, naquela questão da invasão da Praça dos Três Poderes, e ele argumentou que abre aspas, perdão é sempre bem-vindo. Trata-se de algo sadio e civilizado. Fecha aspas. Para o ministro, muitos detidos são cidadãos de bem, que não participaram de atos de vandalismo, e a anistia poderia ser um passo importante para a reconciliação nacional, coisa que o Xandão, com seu orgulho exacerbado, não quer praticar. Bom, ele também disse o seguinte, o Moraes não está percebendo uma coisa, possíveis consequências de uma prisão de Bolsonaro que inclusive pode levá-lo definitivamente para o buraco. Pode ser pegar o seu nome e tacar na lata de lixo da história deste país. A recente denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro, acusando-o de tentativa de golpe de Estado, trouxe à tona debates sobre possíveis consequências de uma eventual prisão do ex-presidente. Especialistas apontam que, caso Bolsonaro seja condenado, ele poderá enfrentar penas de até 43 anos de prisão. Preste bem atenção. 43 anos de prisão. No entanto, mais do que o Lula no mensalão, né? O Lula pegou 13 anos e alguns meses de cana, ficou um pouquinho ali vivendo uma vida de príncipe no fundo, né, de uma cadeia ali em Curitiba, tumultuando a vida das pessoas, e hoje vive como que se nada tivesse acontecido. Ah, mas o Bolsonaro estão falando em 43 anos de cadeia. No entanto, Marco Aurélio Mello, ele alerta para os desdobramentos políticos de uma ação tão drástica. Em entrevista à Rádio Bandeirante, ele defendeu que a denúncia contra o Bolsonaro deveria ser julgada em primeira instância, respeitando o princípio do juiz natural e evitando um desgaste necessário do STF. E alerta, as críticas de Mello também se estendem à atuação do ministro Alexandre de Moraes, ex-ministro, né, que questiona a imparcialidade em processo aos quais ele próprio figura como vítima, e sugerindo que neste caso, na verdade, o ministro deveria se declarar impedido porque estará cometendo crimes gravíssimos que, se não julgados na esfera brasileira, serão punidas em esferas internacionais. E ele disse, não tenho dúvida que ele poderá responder severamente às autoridades internacionais por conta disso.
Marco Aurélio Melo também disse que nunca, vendo de fora, presenciou uma corte tão militante, parcial, política, como a que nós estamos vivendo nesse momento. Marco Aurélio Melo também alerta em relação à prisão de Bolsonaro, que sim, não pode ser descartada tamanha o embate político que estamos vivendo hoje no país, porém, isso pode destruir de uma vez por todas a carreira do magistrado Moraes. O ex-ministro também fala de ativismo judicial, dizendo que a anistia aos presos do dia 8 de janeiro seria a maior atitude de um momento de trégua, porque eles estão dobrando a ficha e podem pagar muito caro por isso. Eu quero dizer para você aqui, querido, que sim, o Bolsonaro pode até ser preso. Você acredita nisso, Rodrigo? Eu acredito. E não acredito porque o Bolsonaro é bandido, não. Eu não acredito porque o Bolsonaro tinha que ser preso, porque realmente agora descobriram provas. Não, não, não. Eu acredito porque tudo isso trata-se de uma cortina de fumaça que eu nunca vista antes nesse país. E detalhe, trata-se de um ponto de vista aonde esses caras percebem que se eles conseguirem prender o Bolsonaro, eles acham que eles vão enfraquecer a direita no Brasil. Eles acham que eles vão mesmo tirar de mim e de você a esperança de um Brasil melhor. Mal sabem eles que prendendo o Bolsonaro hoje, eles derrubam o Lula de uma vez por todas. Vamos eleger um sucessor para o presidente, aquele ao qual ele indicar. E o Brasil está voltando para o trilho. O Brasil está voltando para o eixo, queiram eles ou não. A prova disso é que nós não perdemos a esperança. A prova disso são os comentários aqui nesse vídeo. A prova disso é o compartilhamento deste vídeo, o like, você mantendo acesa a chama e a esperança de que o Brasil ficará livre dessa cambada. Eu sou Rodrigo Alvarenga, diretamente para o Expresso Notícia Nacional. Até já.